Olá, tudo bem? Sou Janaína Sauer, da Rosa de Luz, um espaço aqui em São Paulo, voltado para conhecimento, consciência, bem-estar e aromaterapia. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o livro A Roda da Vida. A autora é Elizabeth Kübler-Ross, da editora Sextante, traduzido em 98 e que tem 319 páginas. Bom, a vida não é só feita de aromaterapia, cheiros e fragrâncias, então eu resolvi resenhar esse livro. Até por reconhecer que nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão sendo confrontadas com o tema da morte e do morrer, e também sobre o que estamos fazendo com a nossa vida, né? Além disso, todos nós somos seres humanos, passamos pelas nossas perdas, pelos nossos lutos, e muitas vezes, como terapeutas, temos que tratar de outras pessoas com relação a esse tema também. Esse livro foi indicado para mim há uns 10 meses atrás, quando a gente descobriu que a minha mãe estava com câncer de pâncreas, né? A indicação foi feita pela doutora Denise, que eu não posso deixar de agradecer. Ela é uma médica que trabalha no sistema de saúde público aqui de São Paulo. É médica de família, faz visitas regulares na casa das pessoas, né? E essa indicação só poderia vir de uma médica que gosta daquilo que faz, que se preocupa com seus pacientes, enxergando neles seres humanos, com seus medos, as suas emoções e seus sonhos muitas vezes interrompidos. O livro A Roda da Vida é uma autobiografia de uma médica psiquiatra, a doutora Elizabeth, que ficou famosa na realidade por pesquisar por mais de 3 décadas e escrever inúmeros livros sobre a morte e o morrer. Ela foi e é uma grande inspiração para o surgimento da tanatologia, que é o estudo da morte, em especial nos aspectos psicológicos e sociais, e também o cuidado humanizado de pacientes terminais, que deu origem àquilo que hoje a gente conhece como cuidados paliativos. É conhecido, mas talvez não tão praticado quanto a gente gostaria, né? Os cuidados paliativos, eles visam atenuar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes e dos familiares também. Bom, no livro, Elizabeth relata então a sua infância. Ela nasceu na Suíça, com menos de 1 quilo, era uma entre trigêmeas e tudo que ela queria na realidade era se diferenciar e provar que ela poderia viver e sobreviver. Aliás, essa é a tônica da sua história de vida, né? Quando pequena, ela foi internada devido a uma pneumonia e sentiu na pele que era uma experiência extremamente fria, solitária e traumática, mas que trouxe para ela a primeira experiência de conversa, mesmo que não verbal, com outra criança que na realidade ela chamou de anjo moribundo. Ela conta a sua decepção ainda quando criança com a religião, o que a tornou uma mulher, uma médica espiritualizada, mas sem ligações religiosas, apesar de que mais tarde um dos seus grandes parceiros de trabalho venha a ser um capelão do hospital em que ela trabalhava. Ela fala sobre o seu sonho e a sua persistência em ser médica, mesmo com a voz do pai, a rispidez e o preconceito por parte de alguns professores daquela época. Mas antes mesmo dela ir para a faculdade, ela já teve experiências incríveis, vividas através de trabalhos humanitários, em boa parte do mundo e na época da Segunda Guerra Mundial. Ela conta suas experiências na Rússia, na Polônia, entre campos de concentração, depois como residente de psiquiatria, onde ela se deparou com pacientes dopados de remédio, coisa que infelizmente acontece até hoje, e percebeu que essas pessoas precisavam ser escutadas, estimuladas. Ela tinha necessidade de falar sobre os seus anseios, sobre os seus desejos e sobre os seus medos. O seu sonho, na realidade, era se especializar em pediatria, mas a vida acabou levando ela para a psiquiatria. Como ela era uma mulher de fé e aceitava as coisas, como dizia, nada acontece por acaso. Aliás, o primeiro capítulo do livro leva exatamente esse título. Quando ela foi trabalhar no hospital como médica e professor, como médico e professor Margolin, ele já estava interessado na relação dos pensamentos e das emoções dos pacientes e a patologia,
o que hoje a gente conhece também como psicossomática. Ele já utilizava a hipnose, acreditava em reencarnação, e ela teve a sua grande chance quando ele viajou e ele pediu que ela substituísse em uma das aulas da Faculdade de Medicina. Ela ficou imaginando o que poderia interessar tanto a um neurologista, a um ortopedista, a um cardiologista. Como ela sempre teve esse impulso de conversar com pacientes com doenças graves e terminais, talvez até pelo trabalho humanitário que ela tinha feito antes mesmo da Faculdade de Medicina, ela entendeu que esses pacientes precisavam de carinho, de atenção, de um ombro e principalmente um ouvido amigo. Ela conversou com idosos, com jovens e até crianças. Ela resolveu então falar aos estudantes de medicina sobre a morte, um tema tabu e o maior mistério da medicina. E percebeu que os médicos se mostravam distantes demais dos pacientes e que precisavam reconhecer sentimentos, defesas, medos, precisavam aprender a tratar dos seus pacientes como semelhantes, como seres humanos. Foi aí que ela iniciou as suas aulas, palestras e apresentações com um detalhe importantíssimo. Seguindo o médico que ela ia substituir, ela falaria na primeira parte, mas traria um paciente que estivesse em fase terminal para conversar com os alunos na segunda parte da palestra. Mas os médicos só falavam em exames, contagem sanguínea, reações químicas, e esse não era o foco daquela palestra, daquele seminário. Na primeira palestra, ela levou uma paciente de 16 anos que tinha leucemia e mostrou claramente o foco da conversa aos estudantes. Após eles perguntarem sobre os exames de sangue, os resultados da quimio, ela teve um acesso de raiva e disse aos estudantes: "Me perguntem como é ter apenas 16 anos e mais algumas semanas de vida. Como é não poder sonhar com a minha festa de formatura ou com um encontro com minha namorada?" Elizabeth dizia que os pacientes eram seus grandes professores. E isso se mostra verdadeiro durante muitos relatos. Esse foi o escopo de Elizabeth, utilizou durante anos, mas ela enfrentou muita resistência de outros profissionais que não queriam que ela chegasse perto dos seus pacientes terminais. Até porque, por diversas vezes, os próprios médicos não admitiam que fossem pacientes terminais. Às vezes, tentavam ocultar esse quadro dos seus pacientes como se isso fosse possível. Ou ocultavam que a medicina não tinha mais o que fazer no caso deles. Como ela relata, na mente de um médico, a morte significa colapso, falência, declínio. E todos dentro de um hospital evitavam esse tipo de assunto. A medicina havia convencido as pessoas de que a vida era indolor. A morte estava associada à dor, assunto a ser evitado. Ela ressalta que a morte é parte da vida, a parte mais importante. E diz: médicos brilhantes que sabiam como prolongar a vida não compreendiam que a morte era parte dessa mesma vida. Quando não se tem uma boa vida, aí incluindo todos os momentos finais, não se pode ter uma boa morte. Ela ressalta muito isso. Ela diz que as pessoas a tratavam como especialistas da morte, mas que na realidade elas não entenderam nada, pois na realidade a única coisa que era incontestável no trabalho dela era a importância da vida. Ela tinha aulas semanais e imagino com essa resistência toda, conseguir um paciente para cada semana. Foi sem dúvida uma luta. Muitos diziam que ela estava fazendo a sua fama em cima da morte dos pacientes. O trabalho dela foi descobrir o que se passava na cabeça do paciente. E o reverendo capelão, que era o seu parceiro, desbravava o que estava acontecendo com sua alma. Ela relata, por exemplo, uma menina de 12 anos que estava com câncer, mas parecia se recusar a morrer. Quando Elizabeth perguntou a ela por que ela não queria morrer, a criança disse que ela não poderia ir para o céu,
Os padres dizem que ninguém vai para o céu se não amar a Deus mais que tudo. Mas eu gosto demais da mamãe e do papai, mais do que qualquer pessoa no mundo inteiro. A doutora falou com ela simbolicamente a respeito daquela difícil tarefa que Deus tinha dado a ela. Ao que ela entendeu. Dias depois, a menina se foi. E claro que Elizabeth, mais uma vez, ressalta suas rugas, as suas reservas com a religião. Baseado nesses experimentos, ela percebeu que o luto é composto por 5 fases: negação, negociação, barganha, raiva, depressão e aceitação. Ela não entra em tantos detalhes sobre essa fase nesse livro, mas num outro livro que eu estou terminando de ler, vou preparar uma resenha para vocês, não do livro, mas eu vou trazer uma reflexão justamente sobre a questão do luto, da morte e do morrer. Nesse livro, sobre a morte e o morrer, é onde ela realmente detalha cada uma das fases e transcreve várias passagens de conversas que ela tem com seus pacientes. Isso tudo acontece em paralelo com todos os revés da vida pessoal dela, que qualquer um tem. Ela teve problemas para mudar para um país que ela não gostaria de ir, da sua vontade de ser mãe e passar os seus próprios processos de luta, devido a 4 abortos espontâneos que ela teve, a sua separação do marido, a morte do pai, o processo e adoecimento da morte da mãe, várias ameaças que ela recebeu quando ela quis montar uma clínica, que acabaram por atear fogo na clínica, enfim. Elizabeth começou, inclusive, a ter várias vivências que ela chamava de místicas. Né? Ela tem alguns contatos com guias, mentores, e com o tempo ela descobre, inclusive, que foi enganada por um médico que foi praticamente parceiro dela em alguns projetos. Mas também descobre que os guias e mentores continuavam a manter contato com ela, mesmo sem ter alguém que precisasse mediar aquilo. Ela percebia que a morte e o nascimento eram semelhantes. Cada uma delas seria o começo de uma nova viagem. Mas a morte era mais pacífica, tinha uma serenidade especial. Então começou a se perguntar o que acontecia depois disso. Ela teve uma paciente que todos consideravam muito estranha, porque essa paciente foi 10 vezes para um centro de tratamento intensivo e toda vez que pensavam que a mulher ia morrer, ela na realidade voltava. Quando ela entrevistou o paciente, ela descobriu que o marido dela era esquizofrênico. Toda vez que ele tinha um surto psicótico, ele atacava o filho mais moço dela, que tinha 17 anos. Dela, não, deles, que tinha 17 anos. Ou seja, se ela morresse, o marido seria o único tutor legal desse filho. Por isso ela considerava que não podia morrer por enquanto. Ela relatou isso, inclusive, durante um dos encontros com os estudantes. Aliás, os encontros já não contavam mais só com estudantes médicos, mas com psicólogos, enfermeiros, teólogos, enfim. Um ano depois, essa mesma paciente pediu para Elizabeth para retornar ao encontro. Elizabeth negou, dizendo que essa era uma das regras, porque os alunos deveriam ver novos casos. E ela disse que por isso mesmo precisava ir a um novo encontro, onde ela acabou relatando uma das suas experiências quase morte. Claro que ficou interessada e viu outros casos, como uma menina, por exemplo, que também teve uma experiência quase morte. Essa menina ela escondeu da mãe a experiência de quase morte, mas acabou relatando isso ao pai. Ela disse que a experiência tinha sido tão agradável que ela não queria voltar. E ela disse, eu não queria que a mamãe soubesse que existe uma casa melhor do que a nossa. Só que essa menina, quando relatou ao pai que havia sido também abraçada por uma irmã. O detalhe é que essa menina nunca soube, nunca contaram para ela que ela realmente havia tido uma irmã.
E claro que Elizabeth começa então a estudar essas experiências quase-morte. Ela fala um pouco dessas experiências no livro, mas o que importa é que sempre nessas experiências tem duas perguntas normalmente implícitas. Quanto amor você deu e recebeu? E quais foram os serviços que você prestou? Acho que hoje, em época de pandemia, essas são boas perguntas e que a gente não precisa chegar numa experiência de quase morte para falar sobre isso, para refletir sobre isso. Quanto amor você deu e recebeu e quais os serviços que você prestou. Elizabeth teve um derrame e escreveu esse livro quando tinha 71 anos, já na cama. Eu trouxe esse livro porque eu considero um livro inspirador de uma mulher batalhadora que fez muita diferença, de uma médica que escreveu uma história de vida linda e principalmente que através da sua luta deixou belas sementes plantadas e que hoje as pessoas, como a minha mãe, que faleceu um pouco mais há 20 dias, poderão e puderam colher os frutos de uma medicina mais humanizada, mais amorosa. Lembrando sempre que a gente está tocando um ser humano, uma alma. E que talvez futuramente a gente possa conversar mais sobre esse termo que é tão fundamental, que é o luto, que é a morte. Eu espero que ajude vocês a refletir sobre esse tema tão tabu. E eu vou fazer outro vídeo falando um pouco sobre as fases do luto, principalmente em épocas de Covid. Claro que vai ser quase que um relato pessoal. Espero que ajudem vocês e se você puder, leia esse livro inspirador. Se você curtiu, gostou desse vídeo, marque ele. Se você ainda não faz parte, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva também, para ficar por dentro de tudo que a gente vai falar. Um grande beijo